Bom dia, minha comunidade. Bem-vindos e bem-vindas à Janela da Alma Cartomancia, nessa manhã de quarta-feira, dia 1º de abril de 2026. Eu sou a Mira Doca, falo para vocês daqui de São Paulo, capital, e a nossa carta do dia ao vivo de hoje está começando. Sejam todos bem-vindos. Vamos lá sortear nosso baralho, descobrir qual deles vai mostrar o dia para nós. Ai, voltei. Entrou uma chamada e eu apertei errado para dispensar, mas estou aqui. Vamos lá. Então vamos pedir ao universo na sua perfeita sabedoria e bondade, nos mostre o baralho que melhor traduz as energias e tendências dessa nossa quarta-feira, dia 1º de abril de 2026, nos trazendo as orientações para bem vivermos o nosso dia com amor, saúde, presença e paz. Oi, querida Angélica, bom dia, bem-vinda. Vamos ver. É o baralho comum russo. Caminhos de luz, bom dia, bem-vinda. Baralho comum russo. Aqui, ó. Ele é um baralho de fundo escuro, fundo preto, né? É bem bonito. As figuras são coloridas. A caixinha dele é essa. Esse aqui é o verso, a borda é vermelha, aqui a borda é amarela, fundo preto, e aí aquelas figuras todas lindas, bem coloridas, ficam em volta, né, esse adorno, essa moldurazinha em volta dos símbolos. É um baralho bem bacana. Então vamos lá. Pedir ao universo que na sua perfeita sabedoria e bondade nos mostre a carta desse baralho que melhor traduz as energias e tendências dessa nossa quarta-feira, dia 1º de abril de 2026, nos trazendo as intuições, as palavras de caminho e compreensão da carta e a sabedoria de aproveitar esses conhecimentos em benefício da vida, dentro e fora de nós, com amor, saúde, presença e paz.
É um 6 de espadas. Então, vamos lá. Essa carta aqui, ela responde talvez, ela é um talvez, tá? E as palavras de caminho dela são preocupação / mudança, né? Então, a gente precisa... O que ela, em essência, fala? Fala de mudanças, né? Fala de transição, né? A gente abriu a semana onde? Aqui, né? Na temperança. Depois nós tivemos essa daqui ontem, um 8 de copas, deixando ir, né? E agora vem essa, né? Que fala de mudanças, mas sinaliza a possibilidade de ficarmos preocupadas, hipervigilantes, fixadas. É por isso que diz talvez, porque é um momento instável, é um momento onde as coisas estão mudando, né? Então, não é tão fácil da gente compreender o fluxo principal, então não é tão fácil, talvez, de chegar nas respostas, nas decisões, de perceber a direção das coisas, né? Pode haver aí um momento realmente instável, né? E aí o segredo é a gente soltar, continuar aguardando, né? Talvez. Então é ter prudência, é esperar para que as coisas se mostrem um pouco melhor já, né? Bom dia, Vivi, bem-vinda. Evitar tomar decisão precipitada, se forçar, né, a decidir alguma coisa, ou se alguém está pressionando para decidir, para dar resposta, né? Essa carta sinaliza que é preciso dar tempo, ela fala talvez, tá? Então ela diz pra gente ter aí a paciência, né? E pra gente cuidar para não ficar preocupada, para não ficar muito apegada em essa coisa mental, racional, tentando racionalizar e definir tintim por tintim, sabe, alguma coisa, né? Deixa que essa sensação de transição é normal, porque de fato tá acontecendo, né? E se a gente considera essa semana é uma semana super importante de transição, porque vai mudar o mês, a lua fica cheia hoje no fim do dia, lá pelas 11 e tanto da noite, né? Thaís, bom dia, bem-vinda. Então, a lunação do peixe, a lunação pisciana, chega no ápice hoje, né, em Libra, né, que é um signo de ponderação. A Vênus está no signo de Touro, isso é um ótimo posicionamento da Vênus, né, porque ela fica domiciliada, né, então ela realmente, a Vênus rege Touro e Libra, né, então a Lua tá cheia em Libra e a Vênus está em Touro, né, ela está em casa, né, embora o Sol esteja em Áries, né, e vários outros planetas também, a oposição aí com essa Lua. A Lua fala das emoções, então temos que respeitar esse processo, ó, tá limpando, né, evitando de já ficar trazendo uma série de demandas que estão na sua mente e que de repente você tá com pressa de resolver logo, de estabelecer logo, né, sendo que ainda não é hora, tá? A temperança lá no início da semana dizendo, ó, é devagar, né? As coisas têm um ritmo, as coisas têm um fluxo, né? Então eu entendo assim, essa carta que fala assim, não acelere, não fique tentando antecipar decisões e planos e coisas que você ainda não tem clareza. Aguarde o tempo das coisas, respeite os ciclos, né? Tá entrando esse mês de abril, então ela tá na carta que marca a abertura do mês, né? Então, vai falar o quê? O mês de abril vai trazer mudanças, o mês de abril vai trazer movimentações, vai trazer uma mudança, né, nas energias, na dinâmica, tá? E aí requer realmente que a gente aguarde que as coisas se mostrem melhor, que a gente evite precipitação e preocupação,
né? Então, é você ficar tomando coisas que estão por vir, tentando antecipar e definir na cabeça e planejar e tal, né? E principalmente, você já, por exemplo, já começar a investir ou já começar a decidir, sabe? Se comprometer, né? Precisa de um pouquinho mais de tempo, tá? Para deixar ir alguns padrões, algumas coisas que estão limpando. Nossa, eu senti demais de ontem para hoje essa carta aqui, ó. Essa soltura, esse deixar ir. Não sei explicar, assim, eu senti um alívio, sentindo uma leveza, assim como se é justamente a não preocupação, sabe? Eu até tento me preocupar, tento no sentido de que alguns assuntos, né? São aquelas coisas que a nossa mente ela fica sempre rodando, parece um mesmo. Ela tem um beat ali que ela fica rodando, né? Daí ela sempre para em algumas coisas, ela tem uns hábitos, né? Ela tem aqueles pontos ali que você tá, uma espécie até de vício, né? Esse assunto X é preocupante, esse é preocupante. Então é um assunto que você sempre vai olhar e ficar tal, mas de repente, eu não sei se vocês já sentiram isso, mas de repente você não tá sentindo real preocupação. Comigo aconteceu isso, né? Ontem, logo que essa carta eu abri, me veio uma coisa assim, nossa, você tem padrões que estão saindo, que estão limpando. E eu observei de ontem para hoje isso, que certos temas que costumam ser foco, né? Então, quando a gente olha essas duas juntas e com essa aqui também, a gente vê o quê? Temas que temos o hábito de nos preocupar, sabe? Que a nossa mente rotineiramente fica sempre passando e a gente para ali e fala, isso, ai, esse assunto. Porque tem essas coisas, né? Aqueles pontos que você sempre fica, sabe? Parece que é isso, a gente cria até uma espécie de rotina mental e que a gente se identifica com aquilo passando, então aquilo acaba criando um sentido de identidade para nós. Nossa, gente, olha só que coisa mais doida. Eu não sei se vocês estão acompanhando o que eu tô dizendo, se também acontece com vocês. Chegou a Crica, bom dia, bem-vinda. Mas é muito louco isso, porque a gente cria isso nos dá até um sentido de segurança em certo aspecto, porque é aquele seu medinho de estimação. É aquela sua preocupação de estimação. É um lugar onde a sua mente se acostumou a olhar com preocupação, mas que de repente isso tá perdendo força real e concreta e só fica uma mente ali tentando. Por isso deixando ir, porque você precisa permitir soltar e entender que isso daí não é você. Você não pode confundir o seu sentido, né, de segurança pessoal, de bem-estar existencial no momento, com um certo roteiro que passa sempre pela sua cabeça. Você está acostumada a parar ali e a sentir um pouco de aflição, entendeu? Que de repente você não está mais sentindo, embora o tema ainda passe ali. Vocês sabem? Né? Então é algo muito sutil, mas muito interessante e importante da gente perceber, observar e liberar, tá? Essa sequência nitidamente nos mostra que está mudando certos padrões, certas preocupações, certos assuntos que durante muito tempo foram um hábito, né? Repetiram, né? Eles rotineiramente eram temas da nossa atenção preocupada, dessa atenção aflita, de um certo medo. Isso começa a sair de cena, isso vai perdendo vitalidade, não tem ancoramento na nossa emoção mais. Vira só como se fosse um artifício mesmo da mente, ele se esvazia.
né? E claro que isso pode, porque como eu tava falando, é um hábito que vai saindo, isso é ótimo, mas pode criar um estranhamento e a gente querer voltar ali, ficar ali, sabe? Porque é o conhecido, é o costume, entendeu? Muito interessante. Olha, a Marlu chegou, né? Bom dia. E ela tá falando assim: ontem tive uma surpresa boa. Não era o que eu queria, mas parece ser melhor e mais factível. Ah, que ótimo! Ai, muito bom. Essa carta aqui, cara, ela é muito boa, né? A temperança, ela é muito positiva. Essa também eu entendo que é muito positiva. A gente deixa ir as expectativas, a gente deixa ir os padrões. Agora, essa sozinha, isolada, fala assim, talvez, aí as palavras dela, preocupação / mudança. Então, ela tá dizendo assim, olha, tem coisas mudando. Há uma tendência da sua mente ficar preocupada, hiperfocada em determinados pontos, que talvez já tenham sido uma rotina, e que até te tragam uma sensação de hábito e de segurança, mas a gente tem que soltar, a gente tem que deixar, a gente tem que liberar, porque está mudando. Né? Está mudando. E talvez a gente sinta esse desconforto de que, nossa, mas então eu não tenho essa preocupação habitual mais, isso não tem mais forma, então eu vou preocupar com o quê? Como é que é não ter preocupação? Será que eu sei? O que eu vou colocar no lugar? Como é que eu fico? Eu fico com esse negócio aberto? Eu coloco o que no... Ué, se você quiser, você coloca alguma coisa, qualquer coisa, uma atividade que seja prazerosa para você, que já te ajuda a tirar sua mente disso, né? A distrair, sabe? Sair fora, né? Mas não vai trazer outra preocupação equivalente, ficar procurando, né? Porque pode acontecer também de você ficar, não, mas então esse problema aqui não tá tendo força, então deixa eu ver qual que tem. Qual é o problema que tem força? Então cuidado com esse lugar assim de transição entre uma maneira de funcionar que foi aí bem presente durante um bom tempo da sua vida e que talvez até te traga uma sensação de identidade, né? Mas é falsa, tá? Não é você, não é, isso não é você, né? Então é uma transição, isso tá saindo, isso tá perdendo força, tá acabando isso, tá? Então, essa coisa que era complicada, que era difícil, que ficou ali demandando de você, talvez, por muito tempo, tal, essa coisa já não tá mais assim, isso tá mudando, né? Então, solta, confia, fica com esse desconforto também, para que você possa se acompanhar nessa mudança, perceber, né, se amparar nisto, né, perceber o desconforto que existe quando há uma mudança de padrão de funcionamento da mente, né, quando certos temas já perderam a sua carga real, né? Então logo eles não precisam, eles já podem sair fora, mas a cabeça ainda traz por hábito, né? Aquele meu probleminha de estimação, entendeu? Como é que eu fico sem o meu probleminha de estimação? O que eu faço com isso que eu colocava aqui? Onde é que eu ponho isso, né? Entendeu? Então é fácil da gente arrumar um outro probleminha de estimação. Então cuidado, será que precisa? Né? Você precisa mesmo disso? Dessa preocupaçãozinha de estimação? Que sempre tá lá? É difícil, não é uma coisa simples. Não é uma coisa, é um processo esse, né? A Sabrina chegou, bom dia. A Glau, bom dia, bem-vinda. Peraí.
Ai, meu Deus, acionei o teclado, deixa eu subir. Aí a Sabrina falou, oi, tô na rua, vim espiar, gratidão. Tá bom, amado. E a Glaucia disse, bom dia, chegou a Leni, bom dia. Ó, essa carta aqui de hoje, ó, o 6 de espadas, as palavras dela é preocupação / mudança, certo? Preocupação, então, aquela atividade preocupada da mente, é espadas, né? Então, elemento ar, mente. Mudança, né? A realidade, a verdade é mudança. Tá mudando, tem coisas se movimentando. Ó, olha a carta que abriu a semana. É uma carta de um dinamismo, de uma mudança, de uma movimentação. Aí essa diz, deixando ir. Essa de ontem, né? A gota, que é uma gotinha, vai... cair na poça, vai se dissolver no todo, né? Vocês veem a questão do sentido do eu, né? O sentido da identidade. Quando a gota, ela é um indivíduo, né? Mas ela é água. E aqui ela vai se fundir com essa totalidade. Então, ela deixa de ser gota, ela passa a ser água, né? Percebe? Então, soltar a identificação que a gente teve, talvez durante muito tempo, com uma determinada maneira da nossa mente rodar, o disco lá que roda e que traz as preocupações A, B e C, como aquela preocupação de estimação, probleminha de estimação, que eu tô sempre ali, aquele assuntinho ali, eu sempre olho e falo, nossa. Então, quem é você sem que você tenha isso? Você pode sentir desconforto. Fica meio, não. Então, mas daí não tem isso. Eu sinto, eu percebo que isso não tem mais força. E é pra fazer o quê? Fica aquele aberto, assim, fica uma coisa ali que você fala, nossa, um pouco estranha, né? Uma sensação, talvez, um pouco estranha, né? Por isso que é uma carta que nos pede bastante cuidado, presença, né? Provavelmente esse mês de abril trará mudanças importantes, liberando certos padrões e tal. E isso pode sim desafiar nossa sensação de identidade, porque são padrões habituais e que a gente acaba tendo como uma identidade, mas não são. Foram coisas construídas ao longo do tempo, mas que agora perdem força. Vão surgir outras coisas. Tô dizendo que vão surgir outros problemas, podem até surgir, mas não vai procurar, entendeu? Mas simplesmente essas que você tinha antes, que foram habituais por muito tempo, já não estão mais sendo importantes. Você, de repente, está se vendo liberada disso. Então, é um mecanismo bem artificial. Você percebe que você tá com a sua cabeça tentando ali vasculhar uma coisa e aquilo não tem... parece que aquilo não tem consistência. Então, fica como se fosse uma mente rodando no vazio, assim, sabe? Olhando uma coisa que só tem a embalagem, o conteúdo não tá mais lá. Entendeu? Então isso faz você ficar um pouco assim, falar, não, então, mas e agora? Então como é que é? Isso aqui tá vazio mesmo, né? Eu não sinto. Bom, então vou fazer outra coisa, entendeu? O segredo é tudo esse, ocupa a sua mente, seu corpo, com atividades que sejam prazerosas, agradáveis, né? Que demandem realmente a sua atenção, né? E deixa aí essa sensação e estes assuntos, estes probleminhas de estimação, seus bichinhos de estimação ali, que todo dia você alisa eles. Nossa senhora, gente, muito engraçado isso. Aproveitem esse momento, né? Embora tenha um desconforto, na verdade só é um sinal muito bom, positivo de cura, né? De resolução, de amadurecimento, de mudança, tá? Então é isso, minhas queridas, meus queridos. Às vezes é o problema de estimação que foi visto como um problema. Na verdade, talvez seja um tema que nem mudou muito assim,
Mas o que muda é a sua verdadeira... Você já sabe que aquilo se comporta daquela forma. Então, não é que é um problema, é que aquilo tem uma dinâmica X, que ela não se altera. E que talvez no tempo passado, você achava que tinha algum papel ali em relação àquele tema, para fazer aquilo andar de uma forma ou de outra, da tua responsabilidade. E de repente você já aprendeu, entendeu? Que não é. Né? Então, quer dizer, isso não vale a pena, isso daí não é uma coisa que seja produtivo, né? Que eu fique considerando. Então, esse meu hábito, dessa estimação aí, de ficar toda lá, esse assunto, o que eu vou fazer, então, sabe, inventando formas, né? Tentando, mas quando na verdade você entende que não te cabe aquilo obedece a normas ou a forças, né, como essa aqui, né, obedece a forças que estão para além, que não são você, que não depende de você, não é? Então não faz sentido nenhum você ficar alimentando e nutrindo esse hábito, né, e que isso não tem nada a ver com quem você é, né? Então é muito um processo assim bem interessante de renovação, de mudança, né, da forma da gente funcionar, do tipo de conteúdo e de relação que nós temos com o conteúdo da mente, sabe? Ou com os conteúdos corriqueiros, conteúdos habituais da mente que aparecem como estes problemas, estes temas de atenção nervosa recorrentes, né? São esses que estão virando, que estão perdendo força, tá? Então é isso, minha gente. Um excelente dia para todos e todas e todes. Um excelente abril para nós todos, com muita proteção, com muita luz, com sabedoria, com saúde, com muito amor. Eu agradeço a presença de todos. Desejo um excelente dia, uma feliz lua cheia. Quem quiser marcar consulta ou aula de cartomancia comigo, me manda mensagem que eu estou à disposição. Agradeço a espiritualidade, a ancestralidade, por toda a sabedoria e proteção. Um beijo grande, fiquemos com Deus e em paz, que amanhã é quinta, né? Amanhã eu venho, 9 e sexta é que não tem, tá? Sexta é que não tem carta do dia, mas daí no sábado e no domingo tem. Sexta por causa da Sexta-feira Santa, que é um dia que eu não leio cartas, tá bom, gente? Então, beijos, gratidão, até amanhã, ótimo dia, tchauzinho.